Bom dia. Hoje nós vamos tentar responder a pergunta de como, numa escala de análise, né, mega, né, de grandes compartimentos da paisagem, qual a relação isso com a herança geológica, né, com a geologia. Bem, quando nós falamos isso, nós estamos indo para além da litoestrutura, vamos dizer, da litologia propriamente dita. Nessa escala de análise, a gente tem que contar um pouco a história evolutiva geológica, né? E aí entrando muito fortemente a tectônica, toda a história mesmo de formação da crosta, para poder responder essa pergunta. Quando pensamos isso aplicado ao Brasil, nós temos que lembrar que nós tivemos três eventos principais, importantes para a atual estrutura do território brasileiro. O primeiro é o evento transamazônico, que ocorreu há cerca de 2 bilhões de anos atrás, e foi um evento, né, que foi responsável mais ou menos pela conformação, né, pela formação de 70% da crosta do território brasileiro. Foi um movimento de esforço de direção norte-sul. O evento transamazônico afetou praticamente tudo que é hoje em dia o território brasileiro. E naquele momento, né, você teve o contato de placas se forçando uma contra as outras na formação de um supercontinente, de um paleosupercontinente. Passaram-se mais ou menos quase 1,5 bilhão de anos, né? 1,3 bilhão, 1,4 bilhão de anos, e depois você tem o evento brasiliano. Então, aquele mega supercontinente ele é fragmentado e novamente nós vamos agora estar no momento de formação do Pangeia, né? E a conformação dos continentes vai fazer com que você tenha um novo no território brasileiro, um novo momento, né, de choque de placas tectônicas, só que agora mais resumido ao Brasil extra-amazônico, o Brasil Atlântico, mais ou menos pegando uma linha reta do Pantanal até o Ceará, essa parte que ficaria a sudeste, né, desse alinhamento. Então toda essa área vai ser mais afetada, e esse evento a gente vai chamar de brasiliano, que tem seu auge mais ou menos há 600 milhões de anos atrás. E depois, entre 140 e 100 milhões de anos atrás, a gente tem a abertura do Atlântico Sul. Bem, esses três eventos, eles são responsáveis por mega estruturas do território brasileiro e que a gente vai poder dividir basicamente em três tipos, né? Os crátons, as bacias sedimentares e os antigos orógenos. Bem, os antigos orógenos, eles estariam, sobretudo no período brasiliano, no local onde você teve o surgimento de montanhas por causa de limite convergente de placa tectônica. Então, um excelente exemplo é a Borborema, né, próximo ao litoral do Nordeste. Outra é a própria Serra do Espinhaço, que separa o Vale do São Francisco daquelas bacias no leste do Brasil que vão diretamente para o Oceano Atlântico. Correspondem a áreas que no passado, nesse período do brasiliano, tiveram na mesma condição dos Andes, do Himalaia, né? Eram áreas montanhosas em função do limite convergente de placas. Depois, nós vamos ter os crátons. Os crátons são áreas que têm grande estabilidade tectônica, pelo menos desde o pré-cambriano, né? Então, nós estamos falando de áreas onde a crosta está mais espessa, a crosta tem raízes profundas, né, no interior do planeta. São áreas de grande estabilidade, então você tem menor atividade tectônica. Tá? Inclusive, depois desses grandes eventos, você não é que está parado, não tem nada, você tem atividade tectônica, mas ela é menor do que em outras áreas do globo, né? Porque você tem essa crosta muito bem formada, muito espessa, muito estável, é a melhor palavra para falar. Tá? E por final, você tem as bacias sedimentares, que seriam áreas onde você acumula sedimentos, onde você acumulou sedimentos e você formou áreas de bacias. Né? Bacias sedimentares, um bom exemplo é a do Paraná, a do Parnaíba. E muitas vezes você tem bacias sedimentares dentro de crátons, né? Intracratônicos. Então, o melhor exemplo vai ser a amazônica, né? Que é uma bacia dentro do intracratônica, dentro do cráton amazônico, por exemplo, que é o maior cráton. E ela acaba dividindo o cráton amazônico em duas porções, uma norte e outra sul. Um outro exemplo de uma região cratônica seria o cráton de São Francisco, né?
muito famoso. Então, essa grande, né, organização, ela vai se refletir nos grandes domínios de paisagem, do ponto de vista geomorfológico, porque esses grandes domínios de paisagem, embora eles tenham influência do clima, de uma série de fatores, eles estão assentados sobre essa herança geológica, sobre esses compartimentos geológicos. E estão construídos sobre uma estrutura herdada da geologia e, obviamente, né, é como se fosse numa obra, né, eles são o acabamento dado sobre uma casa, né, que teve sua estrutura, suas paredes erguidas, né, sua estrutura erguida pelos eventos geológicos. Então, nesse sentido, a geologia dá a estrutura e sobre essa estrutura, né, os processos climáticos e a vegetação, isso tudo dão um acabamento na superfície, construindo, né, características morfoclimáticas, mas que estão construídas sobre essa estrutura que vem da geologia.